Voltamos, Piquet, boa tarde. Boa tarde, voltamos para a sessão da tarde do primeiro dia do Encontro Internacional Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, então, pedir para todos que compartilhem aí este vídeo que está sendo transmitido para a gente aumentar o nosso alcance. Estamos agora na sessão da tarde. Boa tarde. Eu sou Clarice Stefani Teixeira, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento, líder do Grupo VIA Estação Conhecimento. Estamos aqui com Jorge Piquet, fundador... E eu sou o fundador da Urbis Nova e criador do Distrito Criativo de Porto Alegre. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui e chamar a nossa mediadora de hoje, Fabiane Frois Balber Weiler. Boa tarde, Fabi. Seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde a todos. Então, bem-vindos novamente ao primeiro Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2021, o ano escolhido pela ONU para ser o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Nós celebramos essa data com este evento que o Grupo VIA Estação Conhecimento, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, em parceria com a Urbis Nova, gestora do Distrito Criativo, este belo evento que nós estamos acompanhando desde hoje pela manhã. Então, não há dúvidas, pessoal, que os territórios criativos são espaços que tiveram a sua centralidade transformada através dos usos do território, em geral vinculados à cultura, à criatividade e conhecimento, com destaques aos segmentos do setor criativo e cultural. Hoje, nós vamos acompanhar 4 pesquisadores que tiveram aí seus trabalhos selecionados para compor a agenda de temas que nós estamos discutindo aqui entre hoje e amanhã. Enfatizamos que todos os trabalhos apresentados, selecionados, vão compor um nosso livro que está sendo organizado pela professora doutora Clarice Stefani Teixeira e por mim. Então, em breve, nos próximos 2 meses, nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, enfim, até o final do ano, nós estaremos com o livro, com o lançamento, inclusive com um evento sendo promovido para que a gente faça esse lançamento dessa obra. Bom, eu vou chamar os nossos apresentadores de trabalho, que nós iremos apresentar hoje. Hoje nós vamos começar, então, aqui com a Mariela Pitombo, que é professora adjunta do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, Secult, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Pesquisadora do Motriz, Laboratório de Pesquisa em Políticas, Gestão e Estudos da Cultura, e do Grupo de Pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento, da UNB. Então, o título do trabalho dos territórios criativos é Cena Cultural, uma alternativa teórico-metodológica. Muito bem-vinda, então, professora Mariela. É um prazer enorme recebê-la aqui conosco. Prazer, boa tarde a todos, a quem nos assiste. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando essa pesquisa aqui, parabenizar os organizadores pelo evento também, de extrema importância. É bom ver a gente unindo o Sul, Norte, Nordeste, o país inteiro, internacionalmente. Então, parabéns a todos por essa iniciativa. Então, vamos lá. Vamos começar, que o nosso tempo é curtinho. Então, assim, o título do meu trabalho, como a Fabiane já anunciou, se chama Dos Territórios Criativos à Cena Cultural, Alternativas Teórico-Metodológicas. Veja, primeiro eu preciso dar uma contextualizada nessa pesquisa. Pode deixar lá um pouquinho na capinha ainda, Fabiane, por favor. Fabiane não, quem está rodando. Porque eu vou dar um certo recorte, um pouco diferente. Na verdade, uma pequena parte, porque a gente tem um tempo mais curto aqui, eu vou dar uma ênfase, sobretudo, nas questões metodológicas dessa pesquisa. Então, eu não vou falar muito da minha parte empírica. No entanto, a parte empírica, essa metodologia está aplicada à minha empiria, ao meu campo, que vai estar disponível no livro, como Fabiane anunciou. Então, a minha ênfase hoje vai nessa questão metodológica, tá? Que
Então, essa pesquisa ela surge no quadro do meu pós-doc, né, que eu realizei em 2019 na França, junto ao laboratório PACT, que é um laboratório de ciências sociais, que é ligado à Universidade de Grenoble, com o Sciences Po de Grenoble. E o meu objeto de pesquisa, na verdade, o que me instigava nessa pesquisa era entender, né, analisar a dinâmica de um território cultural aqui de Salvador, que é o bairro Santo Antônio Além do Carmo. Mas essa dinâmica a partir de um evento específico, que é o carnaval do bairro, um carnaval, digamos, entre aspas aqui, alternativo, que é realizado por um coletivo cultural bastante atuante no território, né, que se chama Coletivo de Hoje a 8, que dá nome a esse bloco de carnaval. E esse carnaval ele ganhou muita repercussão durante os últimos anos. Era uma experiência muito pequena, uma ação entre amigos, num bairro muito localizado, e esse carnaval se agigantou dentro, digamos, das fronteiras desse bairro. E a minha curiosidade foi entender o que é que levou a essa explosão desse carnaval, né, que é todo contra a famosa indústria cultural carnavalesca baiana, que é bem conhecida, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, era uma coisa contra-hegemônica, digamos assim, né, um evento contra-hegemônico do carnaval e que ganhou uma repercussão muito grande. E a minha intenção nessa pesquisa era entender, né, o que é que tinha levado a essa configuração cultural específica. E aí eu partia de uma hipótese que eu assim, né, estudando economia criativa, né, porque eu sou pesquisadora da área, e as teorias que a gente tem acesso, geralmente vindas do norte global, né, do mundo anglo-saxônico, elas pareciam que não se encaixavam para, por exemplo, interpretar um fenômeno dessa natureza, né? E aí eu fui em busca, né, de possíveis análises. E, para minha sorte e surpresa, né, chegando na França, eu me deparei com um grupo de pesquisas, um consórcio, na verdade, que o meu supervisor, na verdade, coordenava esse projeto. Pode passar, quem estiver aí no controle da... Chegando lá, então eu tive essa sorte de encontrar esse projeto que está escrito em francês, né, o projeto SkyNA, que é Cenas Culturais, Ambiências e Transformações Urbanas. Um projeto realizado por várias universidades francesas, é um consórcio, Universidade de Grenoble, Universidade de Paris III, Angers e Nantes. E aí eu tive a sorte desse projeto estar começando quando eu cheguei. Então, o meu estágio pós-doutoral foi acompanhando muitos debates em torno desse projeto que tinha como propósito exatamente analisar fenômenos parecidos com o meu. Ou seja, analisar as cenas culturais e seus impactos nos territórios. E aí, esse projeto tem alguns pressupostos, ele desenvolveu uma metodologia específica, e é essa metodologia aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Então, os pressupostos desse projeto, né? Para eles, os aportes analíticos das diferentes disciplinas, por exemplo, economia, gestão, geografia, urbanismo, né, que se dedicam à explicação do fenômeno, né, das cidades criativas, dos bairros criativos, etc., sobre a dinâmica dos territórios criativos, raramente são postas em diálogo. Então, para eles, para a gente entender fenômenos como esses, é necessário a interdisciplinaridade, cruzar esses aportes das diferentes disciplinas. E isso no projeto é muito claro. O projeto é formado por economistas, sociólogos, geógrafos, urbanistas, né? Então, é um projeto muito rico nesse sentido da interdisciplinaridade, né? E um dos pressupostos que esse projeto aportava era de que as atividades culturais e criativas, elas geram desenvolvimento, claro, mas também geram desigualdades espaciais, econômicas e grande concentração geográfica, o que leva, por exemplo, a fenômenos colaterais, digamos assim, efeitos colaterais como gentrificação, a exaustão da dinâmica criativa local, turistificação de bairros culturais, né?
E são sintomas para esse grupo de difícil compreensão, né, dessas lógicas urbanas configuradas pelas atividades culturais e criativas. Então, o que se pretendia era analisar, nossa senhora, só falta 4 minutos, era analisar esses fenômenos. Pode passar, gente. Então, o objetivo, né, do projeto é desenvolver um corpus teórico, metodológico e empírico para compreender as complexas interrelações entre uma oferta cultural e artística, a copresença de startups ou empreendedores criativos e as configurações urbanas e a organização social de um território. Então, mais do que dar ênfase, né, na questão da demanda ou da oferta, o que se interessa para esse projeto é analisar exatamente essa complexa rede de atores que estão envolvidas na configuração de territórios criativos, né? E levando em consideração os modos de vida, né? Então, tem uma dimensão sociológica que é importante nesse sentido, que é pouco considerada em análise muito econômica, digamos assim, né? Então, o projeto se ancora no conceito de cenas culturais, que é de um autor canadense, Louis Stroll, né? Para empreender, ele se volta exatamente ao conceito de cena para apreender a energia social e cultural de determinados territórios. Então, a cena é essa configuração entre atores sociais, a população, as instituições, o território, escapando assim de uma oposição binária entre sujeito e objeto, oferta e demanda, né? Então, geralmente são espaços abertos à experimentação, à bricolagem, à invenção de práticas e modos de organização e de expressões artístico-culturais. Então, eles desenvolveram essa metodologia, né, que é uma metodologia, né, que considera a dinâmica das cenas culturais da seguinte forma, né? Elas são compostas, essas cenas, por uma rede de atores, o que eles chamam de comunidade epistêmica, na qual determinados atores performam um papel de destaque. Essa comunidade epistêmica, por sua vez, se localiza em um determinado território e que possui específicas configurações urbanas, sociais e econômicas. Da mesma forma, né, o território é fortemente, essa comunidade epistêmica é fortemente marcada pelo território, mas também se torna um marcador territorial que ela mesma contribui para transformar. Ou seja, essa comunidade epistêmica, ela é fortemente influenciada pelo território e o território também por essa comunidade epistêmica, esse grupo. Então, não é à toa que o que se chama a atenção, né, nessa metodologia é essa interrelação, e eles dão uma importância muito grande às especificidades morfológicas, arquiteturais, espaciais, geográficas desse território, porque para eles é muito interessante, é fundamental entender, né, essas configurações espaciais para entender essas dinâmicas. Eu me lembro quando eu estava fazendo minha pesquisa com os agentes organizadores, né, desse carnaval, e eles disseram claramente para mim assim, se o carnaval não fosse nesse bairro, não funcionaria, né? Perfeito. Os atores que eles constituem frequentam os mesmos lugares, eventos e compartilham e defendem os mesmos valores, posturas e estéticas. Ótimo. Professora, a gente pode encerrar agora a apresentação com uma frase de fechamento aí, de conclusão. Tá. Então, o que eu queria chamar a atenção era, né, o artigo já vai estar disponível no livro, mas queria chamar a atenção de que né, são novos modos de entender os territórios criativos numa dinâmica também que surge de cima para baixo. Então, movimentos espontâneos que brotam dos coletivos, eles são igualmente importantes em relação a políticas que vêm, por exemplo, já prontas, estatais, que às vezes se dão de forma verticalizadas. Então, está atento a esse tipo de fenômeno que tem um impacto importante para o território. Obrigada e desculpa por ter passado. Muito obrigada, professora Mariela. Nós vamos compartilhar no finalzinho, se der tempo, a gente faz um fechamento mais amplo com os demais convidados. Eu chamo agora, então, o Cristiano Figueiró, então, o próximo apresentador, é músico, professor e se dedica à pesquisa sobre as interfaces entre composição e tecnologias interativas,
com o software livre. Atua como professor na Universidade Federal da Bahia nos bacharelados interdisciplinares, pesquisando as intersecções entre desenvolvimento de tecnologias livres e produção de arte sonora na perspectiva da cultura e do ensino. Vamos lá, então vem para compor a mesa aqui conosco, Cristiano Figueiró. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de apresentar hoje um trabalho bastante inicial, uma pesquisa que começou agora em 2021, com um estudante que está estudando comigo no doutorado de difusão do conhecimento aqui na UFBA, né, o Jaime. Ele não pôde estar aqui com a gente. Eu vou passar um pequeno vídeo dele explicando um pouco sobre o estudo, sobre essas primeiras reflexões que ele levantou sobre esse objeto de estudo que é a NeoGibá. A NeoGibá é um complexo de orquestras juvenis que virou uma política pública do Estado e que se transformou num exemplo de um arranjo criativo dentro das políticas públicas da cultura, né? Eu tenho um vídeo que eu subi aqui no background, eu acho que dá para tocar ele. Nossa, a equipe no backstage consegue ajudar você. Eu acho que é só dar um play. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Jaime Vasconcelos Soares e eu vim falar de um trabalho que fiz em parceria com o professor Cristiano Figueiró. É o artigo Música de Concerto como Política Pública na Bahia, Desenvolvimento Humano e Social de Jovens do NeoGibá. Neste trabalho, nós trazemos para a discussão a questão da diversidade cultural do povo baiano e a criatividade do povo baiano, compreendendo que essa diversidade é do povo brasileiro. No entanto, o nosso foco de trabalho é o povo baiano, a cultura baiana. A Bahia, que tem evidenciado, né, os seus traços culturais como uma riqueza que se verifica na música, na culinária, na dança, nas artes plásticas e em outras manifestações artísticas também, não menos importantes, mas não tão evidentes. Essa riqueza cultural baiana, que se destaca bastante na música, ela se revela com um potencial para minimizar as desigualdades sociais bastante considerável, né? O potencial que essa riqueza apresenta. E como, vamos dizer assim, referência nesse nosso trabalho, no que se refere a ações sociais com base na cultura baiana, nós trazemos como referência o NeoGibá. Eu vou complementar um pouco a fala do Jaime aqui, porque eu acho que o vídeo está travando um pouquinho aqui. O NeoGibá, ele é um projeto que surgiu em 2007, né, então ele já tem mais de 10 anos, e ao longo do tempo ele se solidificou como uma política pública permanente do Estado. Tá? Ele é um projeto que tem um
uma base teórica, uma base, se baseia na experiência venezuelana do El Sistema. Tá? O El Sistema foi uma política pública de Estado de criação de núcleos orquestrais na rede pública de ensino do país. Né? Essa política pública venezuelana se transformou num grande exemplo, tá? da disseminação da cultura e da transformação social através da educação musical. Né? É um projeto que não teve precedentes, assim, e teve um sucesso estrondoso. Né? Os resultados dessa política pública venezuelana se reflete no altíssimo nível dos músicos venezuelanos, né, que hoje em dia estão, assim, digamos assim, no patamar mais alto dos musicistas de orquestra em nível internacional, né? Então, a maior parte das orquestras, das principais orquestras, contam com músicos venezuelanos, né? Isso é um reflexo, né? Um reflexo de uma política pública, de uma valorização dessa cultura. Essa transposição para a Bahia deste modelo, ele sofreu várias alterações, né? E para a gente, no nosso estudo, interessa entender como que foram essas adaptações, como que foram esses ajustes, né, da realidade venezuelana para a realidade brasileira, né? Temos várias questões em aberto, né? No artigo que vai ser publicado, a gente traz alguns números, uma base de dados quantitativa do impacto dessa política, no número de pessoas que foram diretamente atingidas, como jovens que estudaram, que tiveram sua formação realizada nesse projeto, bem como toda uma cadeia né, do ciclo produtivo da música que foi impactado também a partir dessas ações. E também alguns números, como número de concertos e número de oficinas e tal. Para a gente interessa compreender algumas questões como qual que é o alcance dessa ação dentro do ciclo produtivo da música, né, local e regional, e também um aspecto um pouco mais subjetivo e relativo aos impactos desse projeto dentro do campo da educação musical. Que isso a gente já, no artigo, a gente aponta que existiram inovações importantes e que com algumas metodologias que, aos poucos, elas começam a ser incorporadas em diferentes organizações e diferentes ações derivadas, né? Principalmente em relação ao tipo de repertório escolhido, né? A própria formação da orquestra, a orquestra é um modelo europeu, é um modelo eurocêntrico, né? Um modelo colonial, né? Mas transposto para a realidade brasileira e transformado em política pública de acesso à cultura e à formação musical, ele tem o seu valor e tem a sua importância na transformação do campo local, né? Apesar de que é possível tecer alguma crítica, né, em relação a um repertório colonial, um repertório erudito, clássico, em contraste com a força da música popular brasileira, a música popular baiana, né, uma música que tem uma matriz africana muito presente, né? Então, convido a todos para ler o artigo que vai ser publicado e para que pensemos juntos sobre essas reflexões. Então, Perfeito. muito obrigado a todos e a todas. Eu que agradeço. O artigo traz uma contribuição bem importante no campo da elaboração, né, de política pública
para o campo da cultura musical, enfim. No final, faça um fechamento de todas as anotações. Eu vou, então, agora agradecer o Cristiano e vou chamar, então, o professor Francisco José Peixoto Rosário, professor de Economia na Universidade Federal de Alagoas, professor do mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, ProfMIT, doutor em Economia Industrial e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador e pesquisador do Grupo de Estudos em Tecnologia, Inovação e Competitividade da Universidade Federal de Alagoas. Bem-vindo, professor Francisco. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vou fazer uma apresentação hoje rapidinha, né? Porque o tempo é curto, muita coisa boa aparecendo aqui. Vou gostarmos. Mas então, a apresentação hoje é sobre uma pesquisa, inclusive eu gostaria de agradecer ao Sebrae Alagoas por financiar essa pesquisa, porque ela mostra um interesse sobre a economia criativa aqui no estado, né? Nós estamos aqui no Nordeste, Maceió, e a parte de economia criativa está começando, sempre teve, mas estamos nos profissionalizando. Então, essa pesquisa ela traz um pouquinho essa abordagem, né? Esse ponto de vista do que tem de economia criativa aqui. Pois é, então eu vou começar aqui já falando um pouquinho da motivação, né? Foi financiada pelo Sebrae Alagoas, uma orientanda também trabalha com economia criativa, e a gente fez aí um pensamento em conjunto, e é coautora, e a ideia era realizar esse levantamento, né? Identificar como é que as indústrias criativas, como é que a criatividade, na verdade, está que nível na indústria criativa aqui em Alagoas. E, como economista que sou, a minha porta de entrada foi entender a estrutura de mercado, número de empresas, emprego, distribuição geográfica, né? E o impacto desse potencial de criatividade. O que é esse potencial de criatividade? A capacidade de determinados setores industriais absorver pessoas com profissões, com habilidades criativas, né? Então, eu fui pelo emprego formal. Isso é uma metodologia que foi utilizado pelo Itaú Cultural para calcular o índice da indústria criativa no Brasil, e eu fiz uma adaptação, porque eu não entrei nos microdados da RAIS, como o caso do Itaú Cultural, eu fiz uma adaptação para Alagoas, né? Então, eu peguei as considerações, as categorias de atividades, a gente vai ver no próximo slide, de economia criativa, da indústria criativa de modo geral, né? Não só da indústria de transformação, mas de modo geral, indústria como setor de atividade econômica. Usando essa metodologia, identifiquei na RAIS quais são as atividades econômicas onde estão essas categorias de atividade de ocupações criativas, né? Trabalhei esses dados com a metodologia do Itaú Cultural, está no artigo, e eu consegui mapear, que a gente vai ver os resultados, de onde estão as empresas e os empregos formais da atividade da indústria, da economia criativa aqui no estado de Alagoas. Bom, inicialmente, o primeiro resultado é mostrando quais são os setores que a gente identificou aqui que teriam condições de ter dados, né? Nem todos os setores tinham emprego, então são esses setores aqui. E no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, é onde eu tenho condições de acessar os empregos e o número de empresas formalizadas para esses setores. Então, a seção que eu peguei do CNAE foi indústria de transformação, informação e comunicação, atividades profissionais, artes, cultura, esporte e recreação. Essas 4 seções, elas se desdobram nas categorias propostas pelo Itaú Cultural e pelos autores, base também dos indicadores lá do Itaú Cultural, né? Que são moda, atividades artesanais, editorial, moda e atividades artesanais na indústria de transformação, editorial, cinema, TI, publicidade, informação e comunicação, arquitetura e design, atividades profissionais, artes cênicas e artes e museu e patrimônio,
em arte, cultura, esporte e recreação. Essas foram as categorias mais relevantes para a economia criativa aqui no estado de Alagoas. São poucos empregos formais, né? A gente vai ver isso lá atrás, lá na frente, aliás, quando eu fizer o fechamento. São 4.000 empregos, por volta de 4.000 empregos em 2018. Por que os dados estão em 2018? Porque a RAIS, do ano passado, o ano passado, em novembro, ela capturou os dados de 2019. Eu fiz esse trabalho antes de novembro, então a gente tem ele pronto aí com os dados de 2018, mas não mudou muito, afinal de contas, 2020 foi um ano extremamente atípico e 2019 não mudou a estrutura do emprego em Alagoas. Portanto, a gente tem uma boa parte dos empregos da economia criativa nos serviços. Importante ressaltar isso, né? 75% da economia alagoana é de serviços, portanto, nada mais justo do que representar também nesse ramo da atividade econômica. Bom, aqui estão os empregos, né? Onde é que estão esses empregos? Onde está mais claro é onde a gente não tem emprego, né? É onde está mais claro. Onde está mais escuro é onde a gente tem uma densidade maior de emprego. Então, Maceió, que é a capital, e duas cidades do agreste alagoano, que a gente chama, Arapiraca e Palmeira dos Índios, né? Palmeira dos Índios, terra de Graciliano Ramos, e Delmiro Gouveia, que é o marco do empreendedorismo aqui em Alagoas. Delmiro Gouveia, porque tinha uma fábrica que ele começou no início do século XX e que deixou um legado na área de confecções e têxtil. A gente vai ver isso na questão de moda também, que espalhou pelo estado. Mas são esses municípios aqui, né? Aqui, União dos Palmares, onde tem a Serra da Barriga, teve os quilombos e tal. Então, tem uma história por trás. E também tem a questão de densidade, né? Os transbordamentos nas regiões. Mas, de toda forma, são 4.000 empregos que estão representados nesses municípios. Alagoas tem 102 municípios, e aí a gente tem pouco mais de 10, né? Com densidade em economia criativa. Aqui são as empresas, mais ou menos a mesma coisa, né? Santana de Ipanema, Princesa do Sertão, a gente tem uma densidade de empresa interessante. Uma parte dessas empresas, por incrível que pareça, são base de shows que acontecem no sertão. Então, o pessoal aluga material de serralharia tal, e tem confecção aqui também. É impressionante isso. E o índice de criatividade, como é que a gente calculou? Com a base do Itaú Cultural, foi nada mais, nada menos pegar as ocupações, né, criativas, que existe uma lista também que a gente utiliza, e calcular o número de empregos em cima do setor como um todo. Então, o que é que a gente identificou? Fez um histórico de 2015 a 2019, né? E veja que o setor de moda teve alguns incrementos importantes. Moda na indústria de transformação, isso daqui puxado por confecções, né? Houve um incremento nas fabriquetas, no desenvolvimento de confecções no estado, né? Atividades artesanais, isso daqui foi puxado pelo incremento das formalizações, porque a atividade artesanal é muito informal, e nesse período houve criação do MEI, um trabalho muito forte de formalização de microempresário. Então, a gente tem um aumento aqui significativo das atividades artesanais. Nas outras áreas de informação e comunicação, por incrível que pareça, TI teve uma estabilizada até uma queda, né, que deveria ser o contrário, porque tem todo um esforço no desenvolvimento dessa atividade aqui. Isso por que tem uma queda? Porque os desenvolvedores são informais. Boa parte deles trabalham como o famoso freela. Então, a gente não consegue captar nos dados oficiais, né? O audiovisual alagoano, apesar de todo o esforço, também teve uma queda, também por conta de muito trabalho informal, né?
Então, essas atividades que utilizam muito mais a criatividade como informação e comunicação e que estão muito mais na crista da onda, muita gente trabalhando de modo informal, isso é representado pelo número. Não é que desapareceu o número de ocupações, foram os empregos de carteira assinada, né? O design, por exemplo, que eu coloquei lá no começo, a gente só tem um design no estado todo, só tinha um design em 2018 e 2019, um design de carteira assinada no estado todo. Então, esse pessoal trabalha, ou não tem design de fato, ou simplesmente não, todo mundo está informal, porque os dados da RAIS não captaram essa informação, né? Artes cênicas, esse pessoal aqui, boa parte é servidor público, mas mesmo assim, em virtude de falta de contratações de novos servidores, né, com os concursos e tal, a gente tem uma rápida aposentadoria desse pessoal, que houve uma queda em quem trabalha, né? As escolas já não contratam mais, tem também uma parte informal, mas boa parte dessa turma aqui é servidor público que está se aposentando e sumindo das estatísticas. Bom, vamos fazer um fechamento. Como é que a gente fecha isso, né? De toda forma, a gente tem 414 empresas, na média quase 10 empregos por empresa. Para ser pequena empresa é muita coisa, imagina um salário mínimo para cada um, você tem boa parte dessas empresas são familiares, né? Mas a gente tem Maceió como escurinho lá no mapa, como a economia da aglomeração chamando todo mundo, né? Então, todo mundo, os empregos, a maioria está aqui em Maceió, estão aqui em Maceió, os empregos desse setor, né? Mas de toda forma, a gente tem no estado todo, mesmo que só sejam 10, 12 municípios, mas a gente tem aí uma representação interessante do estado que merece atenção para o desenvolvimento de políticas públicas para esse setor. É um trabalho inicial, é uma visão inicial que pode fomentar muitas outras políticas, ações para o desenvolvimento da economia criativa aqui no estado. Muito obrigado. Perfeito, professor Francisco. Eu agradeço a sua apresentação. E para dar seguimento, e no finalzinho a gente podemos fazer um fechamento, agradeço a sua contribuição. Eu, então, vou chamar agora aqui para apresentar o próximo trabalho o Danison Luiz dos Santos Reis, mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação pela Universidade Federal Alagoas e graduado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santos. É isso, Danison? Sergipe, perdão. Atualmente no Sebrae Alagoas, que é inteligência de mercado, onde atua com projetos de desenvolvimento dos ecossistemas locais de inovação e futuro. Então, o case Territórios Criativos da Informação, né? Te aguardo, então, Denison, por favor. 10 minutos. Certo. Muito obrigado a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Desde já eu já peço desculpas por alguma intempérie sonora, gente. Eu não consegui chegar em casa, eu estava aqui fazendo parte de uma banca de julgamento do Demodei, estou aqui alojado no Centro de Inovação de Maceió. Mas é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Danison, mas podem chamar de Dan, faz até tempo que eu não vejo meu nome assim completo no local. Eu sou mestre, né, pelo Profinit e sou atualmente analista do Sebrae Alagoas, e o nosso trabalho foi desenvolvido, né, com outros 3 colegas, todos também do Profinit, né, alguns já graduados, uns já são mestres, outros ainda estão fazendo o mestrado, e que a gente partiu do seguinte pressuposto: todos nós temos um grande fervor de trabalhar com, né, os ecossistemas de inovação e somos completamente apaixonados pela economia criativa. E sempre nos é falado, quando a gente faz os mapeamentos aqui no Maceió, que existe um território criativo abundante, que existe um distrito criativo em potencial, e a gente foi analisar que território criativo é esse, que estava em formação, qual era a potencialidade desse território criativo, e analisar o que estava acontecendo. E aí, primeiro, antes da gente dar início, né, ao trabalho de fato, eu gosto muito de contextualizar o que é Maceió.
Maceió, né, capital aqui do estado de Alagoas, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, segundo o IBGE, que tem um turismo cada vez mais em ascensão, até a gente apelida de Caribe brasileiro, né, que foi nomeada capital, né, americana da cultura em 2002, que tem leis de inovação que dialogam com a economia criativa, que dialogam com o conceito de cidade mais humana, inteligente, sustentável e criativa. Inclusive, nós temos aqui à beira da região das Lagoas uma indicação geográfica, uma indicação de procedência do bordado filé, né, ligado ao artesanato, uma das poucas IGs de artesanato no país. Mas, mesmo assim, quando a gente vai olhar o nosso desempenho como cidade empreendedora, a gente ainda está figurando na posição número 70 no ranking de inovação. E quando a gente olha ainda a porcentagem de empreendimentos classificados, correlacionados à economia criativa, ainda só temos dentro do total de empresas, apenas 1,59%, e de TIC apenas 1,60%. E a gente começa, né, se perguntar, realmente, o que é que nós estamos fazendo para convergir todas essas potencialidades para institucionalizar, de fato, um território criativo em Maceió? E a gente percebeu que tinha uma escassez, né, desses estudos, e a gente resolveu fazer todo o aparato, uma pesquisa de todas as iniciativas para a constituição, formação e desenvolvimento desse território criativo, desde acompanhando aí um período de 2017 até junho de 2021, para avisar como é que está essa formação de fato que nós temos sobre território criativo aqui em Maceió. E aí, fizemos uma pesquisa descritiva, né, com abordagem que foi qualitativa, e após a gente agrupar vários dados, né, sejam eles sites, dados primários, dados secundários, capitaneamos tudo, né, coletamos tudo, nós percebemos 3 eixos super importantes de atuação para a formação desses territórios aqui em Maceió. O trecho de políticas públicas, o eixo de geração de negócios e o eixo de inovação, os quais eu vou falar um pouco mais para vocês em seguida. E aí, no eixo de políticas públicas, né, fator-chave para a formação de territórios criativos, né, a gente sempre, toda vez, hora ou outra, os outros colegas aqui da banca falaram bastante de territórios, de políticas públicas, e quando a gente faz essa análise, nós temos aqui algumas coisas a destacar em Maceió. Nós temos desde 2015 uma lei instituída, né, um plano municipal de cultura, com várias metas instituídas, em que ele atua em 4 eixos centrais, que é a questão para a legalização do Sistema Nacional de Cultura e Institucionalidade, né, e visando aí também a parte de produção simbólica e diversidade cultural, a parte de cidadania e direitos culturais, e a parte de cultura e desenvolvimento. Quando a gente vê esse plano, desde 2015, nós estamos fazendo um grande imperativo para ele ser implementado. E a gente tem uma forma de traduzir isso através da Fundação Municipal de Ação Cultural, né, a FMAC, que só para a gente ter uma ideia, pessoal, entre o período de 2018 e 2021, nós fizemos mais de 26 editais com um recorte aproximado de quase de investimentos de 12 milhões de reais para o desenvolvimento de empreendimentos, para o desenvolvimento cultural, para fortalecimento desse território criativo, sendo que os principais segmentos contemplados são a música, o audiovisual e as expressões populares de modo geral. Nós também temos, como já disse, uma lei de inovação que dialoga com a economia criativa, né? Mas que, porém, a gente traz aí uma crítica no nosso texto, que ela não aproxima os empreendimentos criativos e culturais de forma substancial de mecanismos de fomento à inovação. E também ela dialoga muito sobre o aspecto da propriedade industrial, mas que quando tange aos direitos do autor, ela passa praticamente despercebido. Já em compensação, o Plano Municipal da Cultura, o qual eu falei que é de 2015, ele até cita a inovação, ele cita a constituição de um boreal criativo para o fomento à inovação, mas nós não conseguimos nenhuma evidência, né, de que, de fato, esse boreal criativo está trabalhando, está fazendo ações, a não ser os editais que eu já mencionei da FMAC. Então, a gente percebe que no eixo políticas públicas, nós temos... Perfeito. No eixo políticas públicas, nós temos, né, várias lacunas para que nós possamos estruturar ainda um território criativo. Quando nós vamos para a geração de negócios, praticamente nós temos o protagonismo de um único parceiro, que no caso é o Sebrae, onde desde 2017 tem constituído diversos projetos para geração e melhoria e aperfeiçoamento de negócios. Só que é praticamente uma guerra solitária, é uma guerra que só o Sebrae acaba capitaneando. E por último, e não menos importante, no eixo de inovação, nós fizemos recentemente um mapeamento do ecossistema de inovação focado na economia criativa, utilizando uma metodologia que é de nascedouro da Fundação CERT,
com o Sebrae Paraná e Nacional, onde nós tivemos uma nota do nosso grau de maturidade de apenas 8,96, onde o nosso máximo seria 30. E classificando nosso ecossistema como inicial. E nesse meio, a gente só conseguiu identificar um único edital de subvenção para inovação focado em economia criativa, que selecionou 15 projetos em 2019, com um aporte de quase 500, um pouco mais de R$500 mil. Então, o que é que nós constatamos, pessoal, quando a gente faz essa leitura dos 3 eixos, né? Que há aparatos legais para embasar a economia criativa como um setor estratégico, porém tem muitas lacunas na execução, está muito ainda na forma, falta execução. Há um distanciamento até mesmo entre as leis que já existem, como é o caso do Plano Cultural, o Plano Municipal de Cultura e a Lei de Inovação, para que elas, de vez de divergirem, elas convergirem e fortalecer a criação do nosso território criativo. E a gente precisa cada vez mais de outros expoentes de geração de negócios e fortalecimento desses negócios, da inovação, além do Sebrae e dos poucos parceiros que atuam na nossa região, principalmente através da constituição de uma governança que ela seja ativa e proeminente na nossa cidade. E aí, nós temos a conclusão que nós temos um território criativo que realmente ainda está em formação, a passos que precisam ser acelerados, que está pouco organizado, mas que tem um potencial enorme a ser percorrido. E a gente acredita que, se nós conseguirmos fortalecer esses 3 eixos citados, podemos criar todo um território criativo alinhado com um ecossistema de inovação que possa possibilitar a economia criativa como um grande expoente da economia da inovação aqui em Maceió. Então, sem mais delongas, espero ter aproveitado de forma bacana meus 10 minutos. E qualquer coisa, pessoal, podem me contactar no telefone que está em tela e também no e-mail também, que eu vou ter o prazer de a gente conversar um pouquinho mais sobre economia criativa, ecossistema de inovação. Perfeito, Benison. Muito obrigada. Eu vou chamar, então, agora os demais convidados para a gente fazer um encerramento. Eu acho bastante importante que nós fizemos uma leitura panorâmica em geral, né? A Mariela traz um olhar, né, sobre a ótica do território, as epistemologias, né, o sentido do uso do território através da cultura. E essa teoria, essa pesquisa se une com o olhar, né, a pesquisa do Cristiano, com a cultura e a dualidade entre o sentido do lugar e, através da música e a alteração, a alteridade do território, e vendo aí uma potencialidade, né, no âmbito da cadeia da música, tanto sob uma ótica soft quanto hard, né, do setor da música. E o professor Francisco faz aqui análise do mercado setorial, um olhar abrangente, mais global, né, do Estado, e o Denison traz esse olhar mais específico, a particularidade de olhar os agentes e as iniciativas e as ações. Pensando aqui, eu espero que vocês deem continuidade aos artigos, né, e deixo vocês... Parabenizo vocês e dou espaço agora para uma palavrinha final de fechamento. Um minuto para todos. É uma palavrinha e um tchau, que nós vamos ter em seguida, então, a apresentação do Pedro, né? Então, é importante agora que vocês façam aí a finalização, os cumprimentos finais, tá bom? Só agradecer, né? Agradecer aqui o espaço e até a próxima, com mais pesquisas e mais resultados. Também, pessoal, só agradecer pelo espaço, agradecer ao professor Chico Rosário, inclusive a Débora está no meu artigo no dele, que também é uma grande admiradora da economia criativa, e dizer que a gente agora acho que a gente tem que pegar esses trabalhos e até mesmo ter outros colegas em outros locais reproduzindo talvez alguns formatos, algumas metodologias que foram trazidas aqui, para que a gente possa fomentar cada vez mais esse capital intelectual da economia criativa, dos territórios criativos, essas conexões da criatividade com a inovação, para que a gente possa ter muito mais trabalhos futuros e alimentar esse cenário. É isso que eu desejo e espero de todos que estão assistindo. Também gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse estudo. Ele está numa fase bem inicial, mas espero que nos próximos eventos, nas próximas publicações, a gente já tenha mais dados
mais substanciais, e que isso sirva de referência para a implementação de políticas públicas, né, para financiamentos públicos para a cultura, para a educação, né? Então, é isso. Eu acho que esses estudos eles são importantes para isso, né, para balizar, né, para referenciar esses investimentos. Então, muito obrigado pela atenção e convido a todos para a leitura do artigo. Mariela. Agradecer também a oportunidade, né? Tempo curto, não deu para aprofundar muito bem, mas enfim, o artigo vai estar disponível. Mas eu acho que assim, fica uma conclusão, é uma provocação, que é assim, da gente pensar a economia criativa no Brasil a partir, que eu acho que é a nossa potência. É a potência no sentido de que talvez o nosso crescimento esteja exatamente nessa informalidade que foi apontada pelas várias pesquisas e que os dados não capturam. E a gente precisa dar conta dessas dinâmicas informais. São elas, na verdade, que movimentam o setor cultural no Brasil. E elas não são consideradas. Talvez a gente fique buscando muito esses modelos internacionais, quando, na verdade, a nossa potência está nessa pulsação que é a informalidade. E a gente precisa pensar nessa dinâmica. Foi isso que me inquietou nessa pesquisa, e os dados aqui dos colegas, né, mostrando os graus de informalidade. E a informalidade é um dado importante, porque ela é a dinâmica própria da nossa economia. Né? Tem prós e contras, a precariedade, mas, enfim, eu acho que os estudos sobre economia criativa, sobre inovação, precisam estar atentos a essa nossa inclinação, digamos. Isso. E obrigada, e agradecer a todos pelo evento. Tem uns 2 anos atrás eu encontrei o professor Andy Pratt e ele disse, para a gente começar a fazer levantamento da economia criativa do Brasil, nós temos que conhecê-la de perto. E é esse conhecimento, essa construção de perto e de dentro que fundamenta, então, esses olhares macro-globais, especialmente vindos de nós, né? De quem faz a economia criativa. Então, eu vou chamar agora... Eu vou dar encerramento aqui à atividade, à nossa apresentação, porque nós temos agora em seguida, nós teremos a próxima conversa vai ser com o Pedro Alves, que é coordenador da licenciatura em Cinema da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, Portugal, mediado então pela Agatha Depiné. E teremos o subtítulo, né, a importância da produção cultural e artística no desenvolvimento territorial. Então, eu peço que vocês todos que estão acompanhando aqui a nossa apresentação permaneçam conosco. Vocês podem fazer aquele cafezinho, né, Clarice? Dá tempo de fazer um cafezinho para essa tarde gloriosa nossa, de um evento maravilhoso, uma experiência maravilhosa que nós estamos tendo aqui com todas essas pessoas que já se apresentaram, já conversaram conosco hoje. Isso aí, Fábio, nós te agradecemos, reforçando, né, que o livro é o esperado que neste ano ainda a gente faça a publicação, uma publicação online, para que todos tenham acesso a esses trabalhos aí que são maravilhosos, né, e que possivelmente terão continuidade aí pela própria fala do professor Francisco.